sociedade que nós vivemos, tá? Na sociedade que nós vivemos, onde nós somos obrigados a seguir padrões, onde nós somos obrigados a seguir formas de orientação, não importa como você esteja vivendo, o importante é viver. Então, a ideia é justamente estabelecer assim uma máxima de amor à própria vida. A ideia do suicídio é para mostrar que, além dessa possibilidade, existe uma outra possibilidade para a minha compreensão do mundo. Então, Camus diz assim: o contexto vivido por Camus, o motivo de refletir a respeito do papel da luta para a persistência da vida. Podemos imaginar quanto as questões propostas de Camus podem fazer sentido hoje, em um mundo de novas incertezas, e de fato, tá? Você já pensou a respeito de quais são os absurdos que vivemos no nosso dia a dia? Então, independente desses absurdos, segundo Camus, vale a pena viver, tá ok? E Camus, ele apresenta 3 opções que são fundamentais para o entendimento da própria existência: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a chamada aceitação. O suicídio físico trata, assim, ato literal de tirar a própria vida como solução para o problema da não aceitação das mudanças, de não aceitação das transformações que ocorrem no mundo. Segundo Albert Camus, os indivíduos que não se aceitam como tal, os indivíduos que não aceitam a vida como ela é, os indivíduos que traçam caminhos diferentes da possibilidade de viver a própria vida, estabelecem a busca de tirar a própria vida. Então, corresponde a um ato de escape e, portanto, ainda mais absurdo. Ao pôr fim na própria vida, é revelada a ignorância humana, a falta de conhecimento, a falta da busca de ajuda pelo indivíduo. Então, diz assim: pois ao exterminar a vida individual, não se resolve o problema da existência. Então, todo suicídio físico, segundo Camus, é uma possibilidade de fuga, tá? Uma válvula de escape que o indivíduo estabelece, não tendo a possibilidade de entender a sua própria existência. Então, diz assim que a maioria de nós, em uma situação de extrema tristeza ou angústia, decorrente de uma experiência pessoal que nos afeta profundamente e nos deixa emocionalmente confusos. Cogitamos o que é melhor a fazer é retirar-se do mundo. Então, muitas coisas fazem com que o indivíduo viva atribulações. Muitas coisas fazem com que o indivíduo viva condições opostas àquilo que ele gostaria de viver, àquilo que ele gostaria de ter como uma vida relevante. Então, o Camus argumenta que não seria essa a solução racional. Afinal, o suicídio é uma solução permanente para algo temporário. Olha que coisa interessante. Segundo Camus, se o indivíduo retira a sua própria vida no suicídio físico, ele está estabelecendo uma solução temporária, uma solução definitiva para um problema que é temporário. Então, crises econômicas, crises políticas, crises emocionais, crises relacionais passam. Segundo Camus, isso é passageiro. Agora, o que você tem que valorizar nisso tudo é a sua capacidade de existir, é a sua condição de vida. Então, o suicídio físico, segundo Camus, não é uma solução adequada para o problema da existência ou para os problemas que cercam a existência. Aí ele ainda diz assim: em relação ao suicídio filosófico, argumenta ser o salto para a fé, aquilo mesmo que Kierkegaard falava, tá? A respeito da transição, da evolução do pensamento humano, tá? Em referência a Kierkegaard, tá? Ou no intuito de compreender como o ser humano dá
tenta dar conta do problema da crise da razão, para explicar incompreensível no mundo, ou incompreensível no mundo, entende-se as crenças religiosas, espirituais, povoadas de abstrações. Vem que a solução para enfrentar o absurdo está para além dele, isto é, está fora do mundo. Então, muitos problemas que afetam o próprio indivíduo é por falta de estabelecimento da razão, por falta de um conhecimento mais adequado do elemento chamado razão. As metáforas de pós-vida presentes nas religiões referem-se a uma espécie de salvação que representam um modo de não encarar o presente, isto é, a vida que temos. Então, segundo Albert Camus, esse suicídio filosófico, ele é criado pelos elementos, principalmente da religião, que fala, não tema a morte, que a morte é uma estrutura de transição para a vida eterna. Então, cria-se essa ideia na tentativa de superar o medo, de superar a angústia vivida pelo ser humano a respeito do fim da sua própria vida, certo? Então, por falar em absurdo, é justamente essa condição. Então, o absurdo é a situação da relação do homem com o mundo, porque quando nós nos relacionamos com o mundo, nós queremos criar conceitos, nós queremos criar ideias, nós queremos dar um sentido ao mundo, ou seja, o adolescente, a criança, o jovem, o adulto, o velho, tenta dar um sentido ao mundo e, dando um sentido ao mundo, quer dar um sentido à sua própria existência. Então, para Albert Camus, essa ideia é de caráter fundamental. Então, diz ainda assim, então, o que seria o absurdo? Tá? O absurdo seria essa condição máxima que exprime a condição de não entendimento do próprio mundo, ou seja, você entra em contato com o mundo e a partir das vivências sociais, a partir das estruturas sociais, você começa a perceber coisas que são diferentes daquilo que você imaginava ter, como, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida sem regras, uma pessoa que vive uma vida sem limitações, e para você é chamado de um absurdo, mas para ele, esse absurdo é uma necessidade de dar sentido ao mundo. Então, como o que eu julgo ser absurdo, tá? O que Camus julga ser absurdo, é a capacidade do homem de querer dar sentido ao próprio mundo e não conseguir dar sentido ao próprio mundo. Então, a morte seria um absurdo, como a própria vida seria um absurdo, vivida sem nenhum significado. Então, mas para Camus, não se esqueçam, não importa a vida que você leve, não importa a situação que está presente na sua vida, vale a pena viver, certo? Então, essa é a ideia fundamental. Então, aí uma das obras importantes de Camus é o chamado mito de Sísifo, tá? Na Grécia Antiga. Então, o mito de Sísifo narra, tá? A história de Sísifo e os deuses. Os deuses vão castigar Sísifo, tá? Devido às ações que ele cometeu. Qual era o castigo de Sísifo? Tá? Levar todo dia, todos os dias tinha que levar uma pedra ao topo da montanha, tá? E deixar essa pedra ao topo da montanha. Só que essa pedra, ela rolava novamente para baixo e Sísifo deveria levar novamente a pedra para o topo da montanha. Isso marca um sofrimento constante, uma ideia de sofrimento constante. Mas Sísifo acaba tendo uma situação interessante, que Sísifo, ele ficou, mesmo assim, mesmo com o castigo, ele ficou alegre, muito contente com a vida que ele levava. Então, não haveria nenhum outro significado para a vida dele se ele não agisse daquela maneira. Pega o exercício número 5, a página 33,
fala a respeito do mito de Sísifo, tá? Pega o exercício 5, a página 33, fala a respeito do mito de Sísifo, transcrito por Albert Camus. Diz assim: Albert Camus escreveu no século XX um belo texto intitulado O Mito de Sísifo. Tá? Ele recupera a história grega de que os deuses tinham condenado Sísifo a empurrar sem descanso um rochedo até o cume da montanha, de onde a pedra caía de novo, em consequência do seu peso. Em uma forte descrição, Camus fala do esforço de um corpo tenso que se esforça para erguer a enorme pedra, a rolá-la e ajudá-la a levar a cabo uma subida 100 vezes recomeçada. Vê-se o rosto crispado, a face colada à pedra, o socorro de um ombro que recebe o choque dessa massa coberta de barro, que de um pé que escora. Os braços de novo empurram a segurança bem humana das duas mãos cheias de terra. Na interpretação de Camus, este mito é trágico, porque o herói é consciente, ele sabe de toda a extensão da sua miséria, embora isso seja também a sua vitória. No fim da interpretação, pode-se ler que é preciso imaginar Sísifo como uma pessoa... Opa, tem uma mensagem aqui, peraí. Deixa eu ver. Tchau. Então, é o seguinte, como eu devo imaginar esse Sísifo? Angustiado, revoltado, culpado, feliz ou recompensado? Segundo a releitura, ou segundo a abordagem de Albert Camus, o Sísifo ele deve ser lembrado sempre como feliz, porque ele aceita a sua condição, ele aceita a sua situação e foge dessa esfera do chamado suicídio. Então, diz assim, a terceira opção é, portanto, a chamada aceitação da condição do absurdo. Então, era absurdo Sísifo subir todos os dias, subir várias vezes o rochedo até o topo da montanha, mas mesmo assim ele aceita a sua condição e vive feliz a sua própria vida. Então diz assim, encarando de frente e não fugindo ou esquivando-se dele. Para exemplificar esta opção, o filósofo acredita ser aquela pela qual todos devemos optar, pois ele usa a ideia do mito de Sísifo, ou seja, por mais que a vida lhe coloque absurdos nos ombros, por mais que a vida lhe imponha alguns grandes castigos para que você possa viver, ainda há a possibilidade de você ser feliz. Então, segundo Albert Camus, por mais que existam absurdos na vida, vale a pena viver, porque viver é uma condição própria do ser humano de entender a sua própria felicidade. Quando você aceita a sua condição de ser, quando você aceita a sua condição de profissional, quando você aceita a sua condição de ser humano enquanto tal, você estabelece uma condição máxima que é amor à própria vida. Então, a ideia fundamental de Albert Camus a respeito do suicídio físico, a respeito do suicídio filosófico, a respeito da chamada aceitação, é que quando você aceita a sua condição, seja ela qual for, você torna muito, muito, muito feliz, tá ok? Ou seja, você pode ser pobre, muito pobre, pobre, muito pobre, e ser muito feliz, como é o meu caso. Eu sou muito feliz com aquilo que eu tenho, eu sou muito feliz com a minha profissão, eu sou muito feliz com a minha própria vida, mas porque houve um processo longo de aceitação da minha própria existência humana. Então, aceitar-se como tal, necessariamente, não é
tão fácil assim, porque muitas pessoas não se aceitam como tal e não aceitam o outro como tal. É aí que entram muitas dificuldades para poder entender a própria existência humana. Então, vale a pena nós lembrarmos, nós ressaltarmos que para Albert Camus, a essência primordial é a própria vida. Quando você retira a sua vida, ou quando alguém retira a sua vida, você estabelece uma ação permanente para um problema provisório. Então, segundo ele, independente da condição que você vive, você deve viver como Sísifo, apesar de castigado, apesar de cansado, apesar de oprimido, mesmo assim, ainda há um elemento de felicidade no próprio indivíduo, certo? Dentro da sua condição, você estabelece não que você vai aceitar, pronto, acabou. Você aceita a sua condição e faz de tudo para melhorar a sua condição enquanto tal. Não é aceitar e ficar de braços cruzados esperando a própria ordem do universo que resolvam os seus problemas. Aí diz ainda o nosso livro, cadê? Está aqui. Tá aqui. Sísifo era um humano filho dos deuses. Por suas mentiras e por enganar os deuses, Sísifo recebeu uma punição: rolar diariamente uma pedra de mármore da montanha até o topo. Toda vez que chegasse ao topo, ele saberia que a pedra rolaria novamente até o chão. E ainda fatigado, ou seja, cansado, deveria diariamente repetir tudo de novo para o resto da sua vida. O motivo dessa punição era envergonhá-lo, por se achar esperto e hábil para atrair os deuses. Então, a ideia é fundamentada nessa situação. Se você tem uma condição de conhecimento a mais que o outro, jamais queira se sobressair também ao outro, porque senão você pode ser castigado. Então, o absurdo para Albert Camus é o ponto de partida para toda a sua abordagem. Ou seja, o absurdo seria um mal do espírito, um mal da alma, tudo aquilo que eu enxergo como absurdo, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo conceituar, tudo aquilo que eu não consigo entender enquanto elemento fundamental da minha existência. Aí vem, mas o que é o homem absurdo? Essa é a ideia fundamental. O homem absurdo é aquele que, sem o negar, nada faz pelo eterno. Para Camus, a característica do homem absurdo não é acreditar no sentido profundo das coisas. O homem absurdo é aquele que percorre, armazena e queima os rostos calorosos ou maravilhados. O tempo caminha com ele. O homem absurdo é aquele que não se separa do tempo. Portanto, dentro da sua própria trajetória, dentro da sua ideia de vida, nós estabelecemos uma abordagem acerca do tempo vivido. Então, para Albert Camus, a ideia fundamental é justamente essa, tá ok? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ele retira de Kierkegaard esses elementos fundamentais. Então, a razão para Kierkegaard é o único instrumento capaz de estabelecer a verdade. E para Albert Camus, o absurdo é a falta dessa razão que o homem estabelece na sua própria vida. A dimensão estética seria a busca pelo prazer constante, a satisfação das suas necessidades. No caso, a dimensão ética é viver o problema da liberdade e da contradição entre o prazer e o dever. Então, a dimensão ética é uma contradição entre o dever e o prazer. E ainda a dimensão religiosa é marcado pela fé. Coisa que Albert Camus vai totalmente contrário, porque, segundo ele, não existe a possibilidade de ter um Deus, certo? Então, a relação do ser humano com o mundo, para Kierkegaard, é uma relação de intermediação de Deus e o homem, tá? De Deus para o homem. Para Albert Camus, a relação entre o ser humano com o mundo é
absurdo, certo? Então, o absurdo é tudo aquilo que o ser humano encontra no mundo e não consegue conceituar ou não consegue aceitar, seja modo de ser, seja modo de pensar, sejam teorias filosóficas, teorias científicas, sejam condição de vida dos próprios indivíduos. Então, essas ideias estão centradas dentro do pensamento do chamado Albert Camus, certo? Ainda, para a gente poder fechar, Camus tem uma ideia fundamental que diz assim: o significado disso é que devemos e podemos encontrar a felicidade em meio à nossa própria tragédia, ou seja, a nossa tragédia ou o nosso momento mais ruim pode me explicar, pode me conduzir à felicidade, traduzindo assim, porque somos capazes de fazer isso na medida em que enfrentamos a nossa condição absurda como ela é. Tá? Por exemplo, essa época de pandemia, nós podemos encontrar a felicidade mesmo nessa época de pandemia, mesmo obedecendo os preceitos absurdos impostos pela pandemia. Então, essa é a ideia fundamental. No entanto, conforme visto, para Camus, não bastaria reconhecer o estado existencial, mas revoltar-se contra ele, controlá-lo e então vivê-lo de maneira plena. Essa é a ideia fundamental a respeito do chamado existencialismo de Albert Camus. Escolher sempre a vida, mas contestando os absurdos que existem nela, ou aprendendo com esses próprios absurdos, com esses próprios elementos que existem dentro dessas concepções da própria vida do ser humano, certo? Então, basicamente, era isso que faltava. A aula passada, nós falamos da Simone de Beauvoir, o início do texto, nós falamos sobre Jean-Paul Sartre. Então, esses são os chamados existencialistas do século XX. Tá? Aí vem Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. Só para a gente fazer um exercício do nosso outro exercício do nosso livro, a página 33, o exercício número 1, só para a gente relembrar um pouquinho Jean-Paul Sartre e já libero vocês. Diz assim: na obra O Existencialismo é Humanismo, Jean-Paul Sartre intenta, a intenção de Jean-Paul Sartre nessa obra, Existencialismo é Humanismo. Então, devolver a ideia de que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados pelo sujeito a partir dos quais ele exerce na sua natureza humana essencial. Não são inventados, são reconhecidos através da experiência. Joga fora, letra A. Letra B, mostrar o significado ético do existencialismo. É uma resposta verdadeira, portanto, letra B. Letra C, criticar a discriminação imposta pelo cristianismo através do discurso, a condição de ser inexorável. Tá? Não, joga fora também. E letra D, delinear os aspectos da sensação e da imaginação humana que só fortalecem a partir do exercício da liberdade, também não. Resposta, letra B. Então, a ideia fundamental do existencialismo é justamente compreender os fatores que levam o ser humano a entender a sua própria existência, como Jean-Paul Sartre. Para Jean-Paul Sartre, o existencialismo é o humanismo. O homem está condenado a ser livre. O homem, primeiro, existe e depois ele faz as suas escolhas que desenvolvem a sua essência. Para Simone de Beauvoir, ninguém nasce previamente definido, tá ok? Não há nada que vai determinar o sujeito. A condição biológica, tá? O sexo biológico não define propriamente o indivíduo. E para Albert Camus, a questão do absurdo. Eu devo identificar esses absurdos que existem na vida para poder superá-los. Quando eu supero esses absurdos, eu vivo uma vida feliz. Ou eu aceito esse absurdo e passo a caminhar para o caminho, para o elemento da chamada felicidade, certo? Aqui a gente encerra o capítulo
capítulo 9 e próxima aula a gente entra no outro capítulo, no capítulo 10, para a gente abordar a filosofia contemporânea ou a filosofia na atualidade. Vai envolver um pouco de ética, um pouco de política, um pouco de economia e assim sucessivamente. E a gente vai analisando e abordando os outros elementos. Para vocês, eu desejo um bom fim de semana, um abraço carinhoso, descansem bastante e até a semana que vem com novas aulas de História e Introdução à Filosofia, certo? Um beijo e um abraço a todos vocês. Tchau. Tchau, Ney.